Pronto. Então vamos lá, né? Então, bom dia novamente para todos que estão aqui, para todas, né, que conseguiram acordar. Eu sei que é um horário bem desafiador, inclusive para mim, tá, gente? Porque eu sou da noite também, né? Eu sou daquelas que, se pudesse dormir até 10, 11 horas da manhã, eu dormiria mesmo. Eu rendo muito bem à noite. Às vezes de manhã, se eu já não acordar com tudo escrito que eu tenho que fazer, eu sou daquelas que acordo e fico girando pela casa feito barata tonta, sabe? Sem saber o que fazer, porque a minha cabeça ela não consegue pensar de manhã. Agora, à noite, é o momento que eu mais rendo, é o momento que minha cabeça pensa, eu tenho ideias à noite, sabe? Para mim, tudo acontece. De manhã, eu sou aquela pessoa sonolenta, né? Final de semana, quando não tenho nada para fazer, o povo aqui de casa já sabe, me deixe dormir, sabe? Aquelas coisas assim. E tem pessoas, né, que já são do dia mesmo, que já acordam naturalmente, né, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, que é o caso do meu marido e do meu filho. Meu filho pode ser sábado, domingo, feriado, o que for, ele é o primeiro da casa a dormir. Inclusive, quando ele vai dormir na casa das pessoas, né, ele é o primeiro da casa a acordar. Então, assim, se ele vai dormir na casa de alguém que dorme tarde, ele, tadinho, eu fico com dó dele. Eu até falo para ele, filho, ó, lá na casa de fulano, fulano acorda tarde. Então você se contenha, fica na cama, não levanta, porque lá o costume do povo é assim, né? Para ele poder dar uma segurada. Então, bora lá. A gente vai começar com uma oração, tá bom? Então, aqui o curso é independente de religião, tá? Eu não sei, não conheço a crença de todos vocês que estão aqui, ou a crença que quem vai assistir depois esse gravado, tá? Então, aqui a gente vai falar de Deus, tá? Então, é um curso para quem acredita em Deus e para quem acredita na Bíblia, certo? Para quem acredita, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, mas inspirada por Deus. Então, quem acredita na Bíblia e quem acredita que a Bíblia de fato foi inspirada por Deus, né? Foi escrita por homens, no qual Deus inspirou esses homens para que tudo que está escrito aqui, né? Que até hoje tudo que está escrito aqui se é confirmado. Cientistas já estudaram, né? Muitos estudiosos já estudaram tudo que está aqui, e tudo que está aqui, desde lá do começo até hoje, tudo se confirma. Tá? Já foram, inclusive, vários achados, muitos arqueólogos, arqueologias, né? Coisas que já foram encontradas até hoje, que se confirmam tudo o que está escrito aqui. Né? E eu acho engraçado porque, não entrando em polêmica, né, de religião nem nada, mas muitas pessoas acreditam, né, fielmente em muitos escritores, né, o que muitas pessoas, né, o que muitos humanos escrevem, como Allan Kardec, como, sei lá, Zíbia Gasparetto, como, sei lá, qualquer outro, né, Tiago Brunet, o Pai Rico, Pai Pobre, né? Levam tão a sério o livro desses escritores, que são seres humanos, né? Normais, assim como nós, como qualquer homem da Bíblia também foi ser humano, como nós, eles acreditam e levam com tanta fé tudo aquilo que está escrito, e muitas vezes, quando a gente vai falar da Bíblia, mas porque foi um ser humano que escreveu? Sim, foi um ser humano que escreveu. Só que ele foi inspirado por Deus. Tudo que está escrito aqui não veio do coração, da mente, né, do ser humano, e sim da mente do nosso Deus, do nosso Criador, do Pai que nos fez. Tá? Então, tudo que eu vou falar para vocês hoje foi retirado dessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Estudo, tá? Bíblia da Liderança, Almeida Revista e Corrigida, só que com notas e artigos do John Maxwell, tá? Que é um dos escritores, né, de uns estudiosos sobre liderança. Ele é um dos homens mais estudiosos aí hoje sobre liderança, tá? Evangélico, já escreveu vários livros aí, enfim, né? As leis da liderança, as leis irrefutáveis sobre a liderança, ele tem livros escritos, se vocês digitarem aí do Google, vocês vão encontrar vários livros dele escrito, e ele traduziu, né, a Bíblia nessa linguagem aqui, ó, para quem quer ser líder em qualquer área da vida, tá bom? Então, tudo que a gente vai falar está baseado. Quem quiser comprar, eu aconselho,
comprar essa Bíblia, porque ela realmente ela é maravilhosa. Tem um valor ali agregado, né, sobre essa Bíblia. Eu paguei quase R$ 200 na época, mas é uma Bíblia maravilhosa para quem quer ser líder, mãe, líder pai, líder profissional, líder estudante, líder em qualquer área, porque realmente vocês vão descobrir que todos nós somos líderes em algo, tá bom? Então vamos orar. Pai, te louvamos e te agradecemos por esse dia, te louvamos e agradecemos pelo privilégio de podermos acordar no dia de hoje. Te louvamos e te agradecemos porque no dia de hoje as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelas pessoas que aqui estão hoje. Te agradeço pela vida de cada uma delas, Senhor, porque assim como o Senhor deu o privilégio, que é o dom da vida, que o Senhor deu a mim, que hoje eu posso, respirar, Senhor. O Senhor também trouxe a cada uma delas aqui no dia de hoje, Senhor. Então, isso é realmente um privilégio, porque quantas pessoas não puderam acordar hoje? Quantas pessoas também estão hoje num leito de um hospital? Quantas pessoas são impossibilitadas, né? Quantas pessoas não têm 2 pernas, 2 braços? Quantas pessoas não têm saúde para desfrutar do que nós estamos desfrutando agora desse momento? E não têm inteligência, não têm discernimento para entender e compreender o que nós vamos entender e compreender no dia de hoje. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos sustente. Eu não sei por quanto tempo esse projeto vai durar, Pai. Vai ser pelo tempo que o Senhor desejar, vai ser pelo tempo que o Senhor mandar, porque hoje o Senhor é o dono das nossas vidas. Hoje o Senhor é que controla tudo o que fazemos, Senhor, porque as nossas vidas está em tuas mãos. Então que o Senhor possa controlar desde o nosso dormir, o nosso amanhecer, o nosso acordar, o nosso viver, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, em cada momento, Senhor. Que não seja nós a falar, mas que seja o teu Santo Espírito a nos tocar, a nos conduzir, a fazer com que todos os nossos comandos, Senhor Jesus, sejam conduzidos por Ti. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Senhor, para falarmos com cada pessoa que encontrarmos no nosso dia a dia. Nos dê sabedoria para que possamos, Senhor, cumprir os Teus mandamentos, que é amar a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a Ti mesmo, como a nós mesmos. Então fique conosco, Senhor, no dia de hoje. Abra os nossos corações para o entendimento, Senhor Jesus, para a sabedoria, para o aprendizado que o Senhor deseja que nós tenhamos no dia de hoje, Senhor. E usa-nos, Senhor. Fica comigo, Senhor Jesus, nesse projeto, ó Pai, que o Senhor plantou dentro do meu coração, Senhor. Me sustenta, Senhor Jesus, proteja minha casa, proteja minha família, proteja meu marido, meu filho, a minha sogra, Pai. Proteja os meus irmãos, a cada um dos meus familiares, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Sabemos que a batalha será grande, ó Pai, mas nós estamos preparados e protegidos e amparados por Ti, Senhor Jesus, para pregar o Teu Evangelho e para levar o Teu nome a todos aqueles que ainda não Te conhecem. Então eu Te agradeço, Senhor, por nos sustentar, por nos amar genuinamente, Senhor Jesus, e por nos transformar a cada dia. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, minha gente. Deixa eu pegar aqui minhas folhitas. Hoje eu fui um pouquinho extensa, né? Então, estou com 5 folhinhas aqui para falar, mas espero que não levar muito tempo, não usar, porque eu sou, né, a moça da grelha, que adora falar. A gente só tem 1 horinha, agora já são 5h37. Eu tenho 1 horinha para trazer aqui esse conteúdo. Se ficar qualquer dúvida para vocês do que for falado aqui, anotem, porque 6h20 realmente eu tenho que encerrar, né? Porque eu preciso levar o Fábio para o metrô. Mas anotem todas as dúvidas de vocês e depois pode me chamar, a gente esclarece, a gente tira a dúvida, inclusive até pelo Zoom, no individual, a gente pode marcar um outro horário, à tarde, enfim, para a gente poder tirar todas as dúvidas, tá? Porque o intuito aqui é que a gente aprenda uma liderança transformadora, uma liderança transformacional, uma liderança que nos transforme
e uma liderança que transforme o outro, tá? Esse é o intuito dessa liderança. É aprender a liderança de Jesus. É aquela liderança que deixa rastros. A liderança que vai deixar um legado, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, né, que eu vou fazer aqui para vocês é, quando a gente pensa, né, quando a gente quer aprender mais sobre liderança, normalmente a gente procura essa informação ou esse aprendizado onde? Se vocês puderem, assim, rapidinho, fazer um bate-bola, assim, comigo, né, quando vocês, por exemplo, todas nós aqui, né, a maioria aqui é Mary Kay, tem o Marcos, que é meu primo, que ele é dono de uma empresa de construção civil, que também é líder, né? Ele sempre teve esse instinto, né, para a liderança. Mas hoje, né, nós que buscamos o aprimoramento aí em liderança, algumas que querem se tornar diretoras de vendas, algumas já são. Quando vocês pensam em liderança, vocês buscam mais conhecimento, aprendizado onde? Tenta fazer esse bate-bola comigo aí rapidinho. Fê, uma boa parte do período, do tempo, eu sempre procurei liderança em livros, por exemplo, né? Em pessoas que já tiveram, principalmente biografia, né? Pessoas que já tiveram sucesso com isso, ler as biografias, as autobiografias deles, né? Perfeito. Van, você tinha aberto o seu... A Fabi colocou aqui livros do YouTube, perfeito. Treinamentos na internet. Ok, perfeito. E realmente, né, é o que o autor traz. Normalmente as pessoas vão buscar em livros, em cursos, outros vão se espelhar na vida de empresários já de sucesso, outros buscam mentores, né? A Regiane colocou livros, outros líderes, é isso aí. Então, vão buscar, né, mentores, mentorias, né, com pessoas da tua determinada área, né? Outros buscam consultores ou especialistas que são altamente graduados para aprender mais sobre aquele determinado assunto, sobre, né, o teu ramo de atividade. Mas para mim, tá? Esse ano eu despertei para isso, né? Para mim, a maior fonte que nós podemos buscar, de fato, é a Bíblia. Por quê? A Bíblia, ela é o manual do ser humano. Todo produto, tudo que a gente for comprar, né, quando a gente quer saber o funcionamento daquilo, tudo vem com manual, certo? E nós viemos também para esse mundo com o manual. E o nosso manual é a Bíblia, né? Então, Deus que nos criou, Deus que nos formou, que nos deu o fôlego da vida, ele fez o nosso manual. E o nosso manual está aqui, ó. Tudo, qualquer coisa que a gente queira saber sobre um ser humano, sobre a vida, sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre como ser filho, como ser pai, como ser mãe, como ser irmão, como ser qualquer coisa, a gente vai encontrar a resposta aqui, na Bíblia, né? Então, eu comecei a refletir muito sobre isso. Eu já compartilhei aqui com algumas de vocês que eu passei 2 anos de deserto, né? Eu passei por 2 anos, assim, no limo, né? 2 anos sofrendo algo que eu não sabia o porquê que eu estava sofrendo, né? Eu tive algumas perdas na minha vida. Quando eu entrei em Mary Kay, Deus me mostrou o propósito de eu ter entrado em Mary Kay. E quando eu entendi o propósito de eu ter entrado em Mary Kay, tudo aconteceu de forma muito rápida, né? O meu sucesso foi muito rápido em Mary Kay. Eu vim formando diretoras atrás de diretoras, conquistei viagens, conquistei joias, conquistei esse carro. Meu bônus foi altíssimo em Mary Kay, que eu nunca imaginei que eu ganharia tudo que eu ganharia em Mary Kay, né? Comecei a ganhar bônus assim de 3, 4 vezes mais do que o meu marido ganhava. E aquilo tudo me fez deslumbrar. E por um certo momento, eu comecei a bater no peito, né? Eu me vi assim, ó, batendo no peito e mostrando para as minhas consultoras que fui eu, sabe? Eu me via em alguns treinamentos, olhando hoje para trás, tá? Dizendo assim, vamos lá, porque eu consegui, porque eu fui lá e eu fiz. Eu fiz acontecer, porque foi a minha força, porque eu fui determinada, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Eu não fui nada disso. Não fui eu. Foi Deus que me capacitou. Porque muitas de vocês sabem que quando eu entrei na Mary Kay, eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente vergonhosa.
Eu tinha muita dificuldade de relacionamento. Eu era verdadeiramente um bicho do mato. Eu não conversava com ninguém que eu não conhecia. E aos poucos, Deus foi trabalhando na minha vida. Aos poucos, Deus foi, né, me capacitando. Então, eu nada. Então, teve por um momento da minha vida que eu me esqueci que não fui eu, né, que não foi, que foi ele. E eu comecei a dizer que fui eu. Sabe? A arrogância, a soberba, entende? Tá? Mas tudo isso Deus trata. Então, na Bíblia, né, nela você tem em suas mãos uma ferramenta poderosa, com potencial para mudar a sua vida. E o curso do desenvolvimento como líder em qualquer área da sua vida. Qualquer área. A Aline hoje ela é mãe. A Aline hoje ela é recém-casada. Quantos anos de casada você tem, Aline? 2 aninhos. 2 aninhos de casada. A Aline ainda vai passar por muitas coisas no casamento dela, por muitas dificuldades, né? Por muitos desafios, que a Aline vai chegar momentos assim que ela vai falar, meu Deus, me ajuda, Senhor, como é que eu passo por isso? E aí, o que a Aline vai fazer? Aqui, ó, a Aline vai ter que buscar sabedoria aqui. Muitas vezes a Aline vai ter que buscar o pastor da igreja dela para falar assim, pastor, me ajuda, eu estou perdida, eu não sei o que fazer. Graças a Deus, quando eu casei, eu já conhecia Cristo. Eu me converti aos 17 anos. E conheci meu marido na igreja. Então, eu passei por muitas dificuldades no meu casamento, que graças a Deus eu tive um pastor para me aconselhar. Porque senão eu teria me separado do meu marido. Porque não é fácil. Não é fácil. O casamento, né, a vida em dois não é fácil. A vida em casal, porque meu marido foi criado de uma forma, eu fui criada de outra. Ele é filho único, eu sou filha com mais 3 irmãos homens. Meu marido foi criado só pela mãe, eu tive meu pai e minha mãe. Então, imagina, né? Olha a diferença aí, já começa aí, a diferença já aí, né? Os conflitos já começam aí, a diferença, né? De criação e tudo mais. Eu pensava de um jeito, ele pensava de outro. Eu sou uma pessoa dominante, meu marido é conforme puro. Eu sou dominante e influente, meu marido é conforme puro. Pensa. Gente, vocês não têm noção a loucura que era. A minha linguagem de amor é conversar, é qualidade de tempo. É qualidade de tempo. A linguagem do amor do meu marido não é qualidade de tempo, é presente. Tinha às vezes que ele chegava e me dava ali um presentinho. E eu, meu Deus do céu, eu olhava para a cara dele, eu tinha vontade de esfregar aquele presente na cara dele. Eu trocava tudo, eu trocava um iPhone que ele me dava por meia hora de conversa com ele. Olha que loucura. Olha que loucura isso, gente. E eu já estou há 18 anos, esse ano eu faço 18 anos, em maio, 18 anos de casada com meu marido. Ou seja, nós éramos água e óleo, 8,80. E Deus nos sustentou. Aí veio meu filho, que chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite. E só com 9 meses de idade que eu descobri que meu filho tinha refluxo. Então, tudo que ele mamava, ele não golfava, ele vomitava para fora. Pensa. Eu fiquei gigante, porque eu só descontava na comida. Eu tive uma depressão pós-parto e eu não descobria, né? Eu não sabia, naquela época, eu não sabia identificar. Hoje eu identifico que o que eu tive lá atrás foi uma depressão pós-parto. Mas hoje, antes, eu não conseguia descobrir. Eu chorava de noite. E eu sou uma pessoa que, assim, ó, sabe aquele tipo de pessoa que não gosta de passar os seus problemas para o outro? Eu sou aquela, sabe, aquela rocha que quer segurar os seus problemas sozinha? Então eu chorava em casa sozinha e eu passava as madrugadas ali, ó, segurando o João e balançava porque o Fábio precisava trabalhar, né? E eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de passar os meus problemas para ninguém, porque os meus problemas quem tem que resolver sou eu. A Miriam falou aqui, ó, tem 33 anos de casada. É isso aí, Mi. Não é fácil, né, Miriam? Não é fácil. A vida de casada não é fácil, gente. Para ninguém, para ninguém. Às vezes a gente, principalmente hoje com as redes sociais,
A gente olha no Instagram e sempre acha que a grama do vizinho ela é mais verde. Que o casamento de fulano e de ciclano, nossa, é maravilhoso. Vou citar aqui, né? Meu irmão tá aqui e a Dani, por ser muito conhecida nas redes sociais, né? Nossa, porque o casamento da Dani e do Danilo, nossa, é maravilhoso. Nossa, que casal modelo. Hã? Que casal modelo, que casal exemplo. Gente, casal é casal em qualquer lugar. Todo mundo tem problema, todo mundo tem desafios, somos seres humanos, ninguém é perfeito. Assim como nenhum personagem da Bíblia foi perfeito, ninguém é santo. Nem Maria, mãe de Jesus, foi santa. Nem ela. Entendem isso? Nem Maria, mãe de Jesus. Sim, Deus, Espírito Santo, escolheu ela, porque entre todas as mulheres, ela tinha um coração bom, ela é uma mulher do bem, uma mulher pura, né? Então, foi encontrada naquele momento, entre todas as mulheres, uma mulher do coração bom. Mas ela era pecadora, assim como todos nós somos. Ela cometia erros, assim como todos nós cometemos. Entende? Então, Moisés, Abraão, Davi era o homem conforme o coração de Deus. Mas Davi se apaixonou por uma mulher que era casada e mandou matar o marido dela para ficar com essa mulher. E todo pecado tem a sua consequência. E a família dele inteira sofreu a consequência. Ele teve um filho que estuprou a própria irmã. Salomão foi o homem mais sábio, mas Salomão teve as consequências. Salomão teve não sei quantas mulheres, não sei quantas concubinas. E Salomão teve a ruína no final do reinado dele. Entendem? Ninguém na Bíblia foi perfeito. Tivemos homens descritos na Bíblia, mulheres descritas na Bíblia, que ficaram como exemplos, assim como nós. Nós temos a nossa vida e nós podemos levantar, fazer um grande legado nessa vida e deixarmos história, mas isso não significa que a gente vai ser perfeita. Isso não significa que a gente vai ser, nossa, que a gente nunca vai errar, que a gente nunca vai pecar, que a gente nunca vai cometer nada, que, oh, meu Deus, ela é santa. Não! Ninguém veio aqui para ser santo. O único santo sequer que houve foi Jesus Cristo. E ele morreu, e ele foi o único que ressuscitou, porque nele não houve pecado algum. Por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia, porque nele não houve pecado. Não houve nenhum outro que ressuscitou, somente ele, porque nele não houve pecado. Entendem? O Danilo tinha aberto o áudio aí, você queria comentar alguma coisa, Danilo? Não, acho que eu só deixei aberto. Beleza, então vamos lá. Quem melhor, né, que poderia nos ensinar sobre liderança do que o maior líder que já existiu no mundo, que é Jesus, né, o próprio Deus encarnado. O nome dele é falado há mais de 2000 anos. A empresa, vamos falar assim, né, a empresa que ele instituiu, que é a igreja, ela existe até hoje. Até os países no qual não pode se falar o nome de Jesus, até países, né, algumas nações que não se pode existir igreja, mas as pessoas se reúnem escondidos nas casas de forma escondida e se fazem ali igreja, né? Então, olha o empreendimento que ele veio fazer. Olha o empreendimento que ele instituiu. O nome dele até hoje é pregado em todo o mundo. Ele é considerado o maior líder de todos os tempos. Né? Deixa eu só pegar uma caneta aqui, só para eu não me perder aonde eu estou. Entende? Então, assim, existe outra pessoa que eu possa me espelhar como um líder? Vale a pena me espelhar em qualquer outro líder que não seja Jesus? Para que eu tenha uma liderança de fato eficaz? Para que eu tenha realmente uma liderança de fato uma liderança
como é que fala? Fugiu as palavras agora, Jesus? Uma liderança eficaz. Vai, vou deixar essa palavra aí. Para mim, não existe. Inclusive, até um pouquinho antes de Deus me despertar isso, né? De me trazer para despertar, para trazer, para fazer esse curso, Liderança à Luz da Bíblia. Eu já tinha comprado, acho que uns 4, 5 livros na Amazon para começar a ler esse ano, né? Botei na prateleira. Eu falei, um dia que Deus me tocar no coração, de eu ler, eu vou ler. Mas, por enquanto, eles vão ficar aqui na prateleira. Até um dos livros eu comprei repetido. E eu falei para o Danilo, Danilo, vê se a Dani não quer comprar, porque fala sobre vendas, né? Venda-se ou seja vendido, uma coisa assim o nome do livro. Eu falei, vê se a Dani não quer ver, porque eu tinha comprado, aí deu errado a compra, a Amazon cancelou, só que esse livro chegou. Eu falei, caramba, eu já tinha feito outra compra, porque como a Amazon tinha cancelado, aí eu fui lá e fiz outra compra. Aí só esse que eles não cancelaram e mandaram. Aí chegou 2 livros do mesmo. Aí o Danilo pegou e comprou, né? A Dani gostou do título e tal, deu uma lida na sinopse do livro, e ela acabou comprando, para não ter que ficar com 2 livros aqui iguais, enfim. Então, assim, ó, o que nós vemos hoje? O que está acontecendo hoje no nosso país? Né? Essa briga entre a Rússia e a Ucrânia. O que é isso? É falta de uma boa liderança, de um bom governante. E sempre isso existiu, né? Lá, se a gente for ver no Antigo Egito, quando se tinha um bom governante, tudo ia bem. Quando se tinha um mau governante, tudo ia de mal a pior, né? É isso que a gente via. E até hoje, no nosso país, quando se tem um mau governante, tudo vai de mal a pior. Quando se tem um bom governante, as coisas começam a andar, né? Começam a funcionar. Então, todos nós fomos, né, chamados para a liderança. Todos nós. A começar que, primeiro, nós começamos a nos liderar a nós mesmos. A partir do momento que vocês decidiram estar aqui às 5h20 da manhã, isso já foi uma autoliderança. Tá? Então, todos nós nos autolideramos. A partir do momento que eu decido qual é o horário que eu quero acordar pela manhã, se eu vou acordar e se eu vou tomar café primeiro ou se eu arrumo a minha cama primeiro, isso já é uma autoliderança. Tá? A segunda liderança é quando nós lideramos a nossa família, independente se você é casado ou se você não é casado. A gente sempre tem olhos nos olhando. Quem não é casado, né? Quem é, sei lá, solteiro, mas tem irmão, tem irmã, principalmente quem é irmão mais velho, o irmão mais novo sempre está de olho no mais velho. E ele sempre vai buscar como exemplo o irmão mais velho. Mas o irmão mais velho também. Ele sempre olha para as atitudes do irmão mais novo e ele sempre tem algo para aprender com o irmão mais novo. Às vezes ele olha assim, nossa, que atitude bonitinha, olha só que bonitinho. E às vezes o próprio irmão mais velho, ele muda muitas atitudes dele por ver a atitude de ingenuidade, a atitude de bondade, de ingenuidade do irmãozinho mais novo. Então, todos nós, né, aprendemos uns com os outros, porque liderança é influência. Então, quando você observa as pessoas ao seu lado, muitas vezes você muda as suas atitudes por observação, só por observar a atitude de alguém, o modo de alguém agir. Porque, às vezes, o modo de alguém agir constrange o teu modo de agir. E aí você própria reflete. E você própria fala, nossa, que legal o jeito que aquela pessoa fez. Nossa, e eu não faço isso. Me constrangeu. A partir de agora eu vou fazer assim. Então, o meio em que nós vivemos reflete muito quem nós somos. Né? Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais vivemos. Então, se você começar a andar com gente ruim, gente medíocre, gente egoísta, o que você vai passar a ser? Ruim, medíocre, egoísta. A própria Bíblia já diz, né? Não sentai na roda dos escarnecedores, porque senão você vai ser a mesma coisa que eles, né? Quem anda com porcos, né? A porcos se misturam, é uma coisa assim, esse é um ditado, né? Farelos comem, né? Farelos comem, isso aí. Isso é um ditado, não é um versículo, né? Não, tem na Bíblia. Tá na Bíblia?
Está na Bíblia. Então é isso, né? Quem anda com os porcos, farelos comem. É bem por aí, tá? Então, assim, ó. E a terceira liderança é a liderança, né? Da nossa família, a liderança do nosso trabalho, né? Mesmo que você não seja um líder no seu trabalho, que você seja apenas um funcionário, todos nós praticamos liderança aonde nós estamos. Mesmo que você não ocupe um cargo de chefia no teu trabalho, mas sempre no teu trabalho tem alguém visualizando o que você faz. E ali você sempre vai ser exemplo para alguém. Seja você uma faxineira, seja você um estoquista, seja você um gerente, seja você um vendedor, seja você o que for, uma líder, seja você o que for, sempre terão olhos te olhando. Sempre. Tá? Na Bíblia fala que sem uma visão o povo perece. E isso a gente encontra em Provérbios 29, 18. Quem que vai ler esse versículo? Provérbios 29, 18. Vamos lá. Onde não haverá revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. É isso aí. Tá? Então, tudo começa e termina na liderança. Tudo. Na tua família, se a mãe e o pai for mole, se não houver uma liderança, o que acontece com os filhos? Eles dominam. A gente vê hoje em dia na sociedade filhos e filhas que dominam os pais, que xingam os pais, que não têm o mínimo de respeito com os pais, que batem nos pais, que expulsam até os pais de casa, que dominam, né? Gente, que isso? Olha a sociedade que está virando hoje. Falta de domínio de pai e mãe sobre os filhos, de autoridade, de mostrar que quem manda ali são eles. E eu escutei uma frase esses dias de uma amiga minha que eu falei, perfeita essa frase. Pai e mãe é Deus na terra aqui para os filhos. Assim como nós temos um Deus celestial que cuida de nós, Deus, quando nos concede engravidar, nos concede os nossos filhos, Ele nos deu a responsabilidade de sermos Deus aqui na terra para os nossos filhos, de ensinar, de mostrar qual é o caminho certo, de impor regras, limites, porque não é assim que Deus faz conosco? Quantas vezes a gente pede coisas para Deus e Deus não nos dá? Porque Ele olha para nós e Ele vê que a gente não tem maturidade para receber aquilo no momento. Tem muitas vezes que eu olho para o João, que ele me pede coisas, e ele me fala isso e aquilo, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu olho para ele e falo, não, você não tem maturidade para isso. Esses dias ele veio com uma conversinha aí, que de manhã eu indo para tal lugar, me mandou uma mensagem falando, mãe, meus amigos me chamaram para ir numa festa, eu posso ir? Eu compro o meu ingresso. Aí meu coração já, meu Deus do céu, meu menino tem 14, ele é grande, né? Ele tem tamanho para 17, 18 anos, mas ele é uma criança. Quando eu levo o meu filho no médico, eu levo ele no pediatra. Eu não levo ele no médico normal. Ele é uma criança, ele só tem 14 anos. Ele acabou de fazer em novembro. Estamos em março ainda. Em novembro ele fez 14 anos. E aí eu fiquei pensando comigo, bom, comprar ingresso. Comprar ingresso é o quê? Bom, fala, Danilo. Não, tô rindo. Comprar ingresso é ir para uma casa, uma balada, né? Uma casa de show e tal. Aí eu só respondi para ele. Isso eram às 8h pouco da manhã. Eu respondi para ele, falei, João, quando você chegar em casa, eu e o seu pai, a gente senta junto e conversa. Beleza. E aí, nisso, meu dia foi extremamente corrido, o pai dele também chegou tarde, foi bem dia de pequeno grupo, né, de célula aqui em casa e tal, e eu cozinhei ele naquele dia. No dia seguinte foi corrido, porque eu tive ação de Dia das Mulheres e tal, isso aquilo, cozinhei ele no segundo dia. No terceiro dia também consegui cozinhar ele, porque foi um dia corrido, aí no quarto dia não tive mais como cozinhar, e o Fábio não tinha chegado em casa ainda, mas eu e o Fábio a gente já tinha conversado. O Fábio entrou no link, viu que era uma casa noturna em Moema, né?
e tal. E ele falou que a festa começava das 3 da tarde até as 9 da tarde, que não teria bebida alcoólica, que era uma festa específica, tipo uma matinê, né? Na minha época se chamava matinê. Hoje em dia eu não sei como é que se chama. E tal, isso e aquilo. E eu, né? E quando ele me mandou a mensagem, na hora eu printei a tela e mandei para o Fábio e falei assim: Fábio, tudo que eu mais temia já começou a acontecer. E eu fiquei pensando, Senhor, né? Já entrei em espírito de oração. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Né? Porque eu sei que vai ter uma hora que eu não vou mais conseguir segurar ele. Eu sei disso. Mas todo santo dia em casa eu converso com ele. Eu falo, você não é todo mundo. Você é um menino cristão, né? Você não deve se misturar com qualquer pessoa. Não é porque os teus amigos vão e as mães, porque, gente, eu acho um absurdo isso. Tem mães que deixam os filhos vir aqui para minha casa sem me conhecer, sem nem menos saber quem eu sou. E que essas crianças passam o dia inteiro aqui na minha casa, vão embora 8, 9 horas da noite. E as mães não sabem quem eu sou. Aqui em casa também. Tem gente que vem aqui, dorme aqui, a mãe nem liga, não liga pra gente e, tipo, nem quer saber se o padrasto é, né? Eu nem sou pai das crianças, não sabe se o padrasto bebe, se fuma, se droga. Se é um Nem liga pra pedófilo. Dani e pergunta se, oi, tudo bem? Meu filho pode, minha filha pode dormir aí com as suas filhas e tá tudo certo. Elas só Entende? chegam aqui, dormem, ficam aqui e vai embora. Isso para mim é um absurdo. Gente, isso para mim é um absurdo. É inconcebível isso. Porque as gurias não dormem, né, fora de casa, né? Jamais. Nem meu filho. Não dormem. Nem o Nem Pedro, meu... ninguém dorme. Gente, meu filho é o meu bem mais precioso. E desde pequenininho, quando ele começou a ir para a escola, eu ensinava para ele, filho, você vai no banheiro, não deixa ninguém mexer aqui no seu pipi. Eu falava para ele, somente a mamãe e o papai. Entende? Então, assim, eu já desde pequenininho eu explicava para ele, somente a mamãe que mexe aqui e aqui, tipo, na frente e atrás, né? Então, o João, ele foi para a escola já com 2 aninhos, já sabendo fazer xixi sozinho, ele já fazia o cocôzinho dele sozinho, eu já ensinei ele, porque o João sempre foi muito espertinho, já se limpava sozinho. Então, eu botava na mochilinha dele já o lencinho umedecido, e quando ele tinha vontade de ir no banheiro, ele levava o lencinho dele e ele já se limpava sozinho, com 2 aninhos de Fernanda, idade. e assim, ó, isso que você está falando, né, da criança, eu me lembrei agora, né, que nós tiramos férias juntos, né, e eu tenho 34 anos e a Fernanda tem 50, 40. né? Você tem Tá 50, louco, né? menino? 50 anos eu vou lhe E matar. aí, nós tivemos ali né, a gente alugou uma casa, né, eu fui com a Dani, a Fernanda foi com a família dela e tudo mais, e meu irmão mais novo também foi, só não foi meu irmão mais velho, né, e imagina, né, quando junta todo mundo. Fui com as crianças, com meus enteados e tal, não sei o quê, e a gente teve um probleminha ali com a minha mãe, né, e aí, eu e minha irmã não gostamos de uma atitude da minha mãe é muito de boa, mas a gente não gostou de uma atitude da minha mãe, e a gente foi alinhar com ela essa atitude que a gente não gostou dela e tudo mais, e ela se manteve firme, né, de não concordar, mas mesmo assim ela estava errada, né, ela estava errada, não foi legal a atitude dela, né, com uma pessoa ali que tinha sido contratada para prestar um serviço para gente, tal, que não sei o quê, e a gente, mãe, não, mãe, não é legal, que não sei o quê, e blá, 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 e blá, 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 né? E teve um momento que ela pegou e falou, deu, agora vocês dois calem a boca, quem vai falar aqui sou eu. E ela fez eu e a Fernanda calar a boca, e eu e a Fernanda calamos a nossa boca, e ela falou tudo que tinha para falar, e nós calamos a boca e acabou. E acabou. Porque realmente ela é a autoridade máxima. E acabou o assunto ali, e eu e a Fernanda, na frente da minha esposa, na frente dos meus enteados, na frente do meu cunhado, na frente do filho da Fernanda, e nós abaixamos a bola, né, Fernanda? E Sim, a com Nina que certeza. morreu, e a gente, no outro dia, eu pedi desculpa para ela, pedi perdão para ela, e tudo mais, e não sei o quê, não sei lá o quê, e ficou por aí. Sim. Porque E acabou. independente de qualquer coisa, ela estando certa ou ela estando errada, nós temos essa liberdade de falar para ela, mãe, olha, eu acho que a sua atitude não foi legal, né, e tal, isso e aquilo, mas ela é autoridade sobre a nossa vida. Ela é minha mãe. Exatamente. E a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe.
Ela estando certa ou ela estando errada. Se ela me mandar calar a boca, eu mesmo com 40 anos, eu tenho que calar a boca. Porque Exatamente. ela é minha mãe. E de forma alguma eu teria que desrespeitar minha mãe. De forma alguma. Ela podia estar errada o que fosse. Se ela me mandar calar a boca, eu posso ter 50 anos, 60 anos, eu vou calar minha boca. E eu vi, e eu tive em São Paulo, né? E eu almocei com meu primo, né? O Marcos. E quantos anos seu pai tem, Marcos? Vai fazer 80 anos. Tá, ele já é um idoso, né? Então, né? O meu tio, ele tem... ele já tá tendo alguns problemas, assim, né? De mente e tudo mais. Então, né? O Marcos, hoje, ele já é responsável pelo pai dele, né? E aí o Marcos, ele precisava levar o pai dele para fazer uma consulta médica e tudo mais, não sei o quê. E ele é bem fisicamente, de saúde, mas de mente ele tá com alguns problemas e tal. E ele falou que ele não ia para o hospital, ele não queria ir para o hospital, e o Marcos tentou insistir para ele, dizendo que ele ia para o hospital, e ele tomou a decisão que não ia, e o Marcos falou, pô, eu vou te levar, obrigado. E ele falou, não, eu não vou. E que não sei o quê, blá, blá, blá. Enfim. E o Marcos falou, bom, então tá bom, então eu não vou te levar. Porque o Marcos falou, bom, eu não vou fazer isso com meu pai. E a família inteira falando pro Marcos, não, você tem que fazer, você tem que fazer. Ele falou, não, eu não vou fazer isso com meu pai. Eu não vou pegar meu pai à força e colocar ele dentro de um carro e levar ele pro médico, mesmo ele precisando. Ele é meu pai, ele não, ele, assim, sabe, ele não vai fazer isso com o pai dele. Por quê? Por respeito. Sim. Mesmo o pai dele precisando, sabe? Mesmo ele, mas assim, na minha visão, né? O que eu vi no Marcos? Um respeito. Ele respeita o pai dele, a autoridade do pai dele, sabe? Uhum. Isso aí. Pode continuar, Fê. Tá? Então, o chamado de liderança, gente, o chamado de liderança, ele é um padrão na Bíblia. E por que ele é um padrão na Bíblia? A gente vai ver, agora vai conhecer algumas histórias, né? Que talvez vocês conheçam, talvez não. Quem não conhecer e quiser conhecer, eu já separei ontem mesmo alguns estudozinhos que contam um pouquinho das histórias desses personagens que eu vou falar. E aí eu posso mandar lá no grupo para vocês, né? São estudos específicos da história desses personagens. O único personagem que eu não achei foi o último, mas eu tenho o texto, né, que fala a história desse personagem, e aí eu mando e vocês leiam, mas eu não achei em forma de vídeo, tá? De explicação em vídeo. Mas são videozinhos assim, de 10 minutos, 20 minutinhos, 10, 15 minutos no máximo, para vocês assistirem para conhecer a história desses líderes, tá? Então, primeiro, né? Quando Deus decidiu erguer uma grande nação para si, né? Para Ele mesmo, fazer, né? Da terra, popular a terra, fazer uma grande nação, inclusive nós somos descendentes, né? Dessa pessoa. Ele não nos chamou diretamente uma grande massa, né? Não chamou o povo em si para que ele pudesse fazer isso. Ele levantou um líder. Vocês sabem quem foi esse líder que ele levantou? Jesus Christ. Hã? Jesus, está falando? Não, Adão? não. Abraão? Abraão. Não. Abraão. Aí de uma Ou grande seja, nação. Deus fez, né, de Abraão, Deus virou para Abraão e falou: olhe para as estrelas do céu. E ele olhou. Tente contá-las. E ele não conseguiu contar. Ele falou: eu farei de você o pai de uma grande nação. Muito mais do que as estrelas que estão no céu, você será pai dessa grande nação. Né? E, no entanto, que Abraão, hoje ele é conhecido como o pai da fé. Mas Abraão foi um homem santo? Não. Né? A gente só conhece a história boa de Abraão, né? Que ele foi o pai da fé, que Deus pediu o filho dele, né? Provou a fé dele pedindo o filho dele. E por que Deus fez isso? Alguém sabe? Por que Deus fez isso com ele? Por que Deus pediu o filho dele? Porque ele queria muito um filho, né? Não então, na somente teoria, isso. era o bem mais precioso que ele tinha também. Sim. Era a única coisa que ele tinha. E aí, mas também porque Abraão era muito desobediente. Alguém sabia disso? Que Abraão era um homem muito desobediente? Não. Por que Abraão era desobediente? Primeiro porque Abraão ele já vem de uma família
totalmente incrédula, totalmente pagã, né? Ele foi o único na família dele que acreditava em um único Deus. Todo o resto da família dele era pagã, acreditava em vários deuses e tudo mais. Então Deus foi lá e tirou ele do meio da parentela dele e levou para um, né? Tirou ele ali do meio e levou para outro local. Mas o que Deus falou para ele? Saia você, sozinho, do meio da tua parentela. E ele obedeceu? O que ele fez, Van? Desobediência. Ele levou o sobrinho, né? Levou Ló. Ele já começou desobedecendo aí. Ele levou o sobrinho dele, levou Ló, porque era para ele sair sozinho. Ele levou Ló junto com ele. Levou Ló e tal, isso e aquilo. Chegaram lá, Deus começou a fazer eles prosperarem, tal, isso e aquilo. No entanto, que eles começaram a ter uma rincha, porque os bezerros, sei lá como é o nome, os bezerros, as vacas, sei lá, começaram a se confundir lá e tal, porque a sua está invadindo a minha, e piriri, pororó, começou aquela briga Aí toda. os servos começaram a brigar, né? Os servos Isso, começaram a brigar entre si. isso. Aí... Gente, ó, a Miri é pastora, então ela tem mais conhecimento do que eu. Fala, Mi. Aí eles Abre a tua começaram... câmera, Mi, por favor. Não é porque é pastora, não, Fer. Não, mas você tem mais conhecimento do que eu, né? Tá. Tá. Aí eles começaram entre si, né? Brigarem, né? Aí foi a hora que Deus pegou e falou, peraí, eu vou dar vamos dizer assim, vou permitir, né? Que entre essa rixazinha para ele poder entender que ele não deveria ter trazido o sobrinho, mas foi para um propósito também, né? Foi para um propósito, e aí Deus vendo, né? Vamos dizer assim, tendo esse propósito, aí foi aí que os servos começaram a brigar, e aí teve que dividir, né? Para poder saber que era para ele ter ido sozinho. Isso. Mas ele não, ele quis, não, eu vou ajudar o meu sobrinho, é igual nós, né? Eu vou ajudar alguém, porque eu tenho que dar o meu jeitinho, né? Eu tenho que sempre dar meu jeitinho, mas tá sabendo, nós estamos sabendo, né? Que nós não temos um jeitinho, nós temos que estar segundo a vontade de Deus. É, isso aí. E aí eles se separaram. Então, Abraão chegou para Ló e falou assim, ó, se você escolher o lado de cá, eu vou para lá. Se você escolher o lado de lá, eu vou para cá. E aí eles se separaram. Aí a segunda... Só que Ló, nessa hora, né, viu a campina verde, né, verdejante. Ele escolheu as coisas melhores, achando que estava escolhendo o melhor, né, pela vista. Sim. Né, pela vista. Mas não porque lá era a cidade de Sodoma e Gomorra, né? A cidade que a mulher dele veio virar estrada de sal, né? Sim, sim. Mas eu acredito assim, ó, a bênção estava sobre Abraão. Abraão até poderia ter escolhido Sodoma e Gomorra. Ele até poderia, mas a bênção estaria sobre ele. Se ele tivesse escolhido, ele teria prosperado em Sodoma e Gomorra. Penso assim, eu, tá? Né, a gente sim, mas é assim, sabe, Fer? Eu penso assim também, porque a bênção está conosco. Né? Onde nós formos, para onde a gente for, Deus está conosco, a bênção está conosco, né? Porque nós somos filhos de Abraão, então, de descendência, né, de Abraão. Então, nós somos abençoados por causa também, nós somos filhos dele. Então, nós somos por herança. A herança de Abraão está sobre nós. Então, nós somos abençoados por intermédio de Abraão, por Deus, né? Mas por intermédio dessa descendência. Mas nós cremos, eu creio assim, eu creio que onde nós estamos, a bênção de Deus está. Sim. Né? Porque a bênção está conosco, não no lugar. Está conosco, no nosso lugar. Sim. Né? Por isso que nós temos que ser, vamos dizer assim, fazer o melhor, ser os melhores. Por quê? Porque as pessoas vão ver e vão falar, poxa, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser a pessoa dela. Eu quero admirar como ela. Né? Ser a alegria dela. Para nós fazermos a Deus estar, assim... nós somos o espelho, né? Que chegamos e as pessoas nos olham. Isso né? aí. Para ver onde está... Nós estamos, nós temos que ser a luz, né? Isso aí. Deixa eu dar uma corridinha aqui por causa do horário, né? Tá, gente? Não só a luz, né, Fer? O Sim, holoforte. é isso aí, isso aí.
E aí, ó, fora isso, ele teve vários outros atos, né, de desobediência, como, por exemplo, Deus prometeu a ele que ele seria o pai da grande nação. E aí ele não confiou, porque, né, Sara já com mais de 90 anos, né? E aí Sara foi lá e quis dar um jeitinho dela, não acreditou que ela seria, né? E aí ela foi e ofereceu a ama dela para que se deitasse com o marido dela, porque estava demorando muito, né? A bênção chegar. Então não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Então calma, espera. Por que Deus não te dá prazo? Deus, ele te dá a bênção, ele te manda a promessa. Mas por que ele não te dá o prazo? Ele não fala quando aquilo vai acontecer? Senão seria fácil, né? Ó, a Fernanda vai ser nacional em 2022. Então, o que eu ia fazer? Ah, Deus já me prometeu que eu vou ser nacional em 2022 mesmo, vai acontecer mesmo. Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou fazer acontecer? Vai ser 2022 mesmo? Deus, promessa, Deus já me prometeu que isso vai acontecer. Porque precisa do processo, né? Entendeu? E aí eu me acomodo. Então, Deus já me deu a promessa. Mas, ó, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir lá, fazer e acontecer. Eu preciso passar pelo processo, porque todo processo é que vai me dar sabedoria para eu chegar lá naquele cargo, porque eu sei que chegando lá, eu vou encontrar pessoas que todas as dores que eu passei, que tudo que eu passei, eu vou, porque pessoas curam pessoas. Então, quando eu chegar lá, todas as dores que eu passei nesse meu caminho, todo o processo que eu passei por esse caminho, eu vou ter pessoas que vão precisar da minha ajuda. E se eu não tiver passado por esse processo, como é que eu vou ajudar essas pessoas a chegarem lá? Pelo valor também, né, Fer? Hã? Pelo valor, né? Pelo Aí você valor. vai valorizar. Não, foi Deus que me deu. Sim, com certeza. Não Com vai bater no certeza. peito e falar assim, não, foi eu, foi Sim. eu, foi eu, foi Deus, né? Sim, com Você toda vai realmente, certeza. nós, né, todos nós vamos saber que foi Deus que deu, né? Foi Isso. Deus que concedeu. Isso aí, tá? E aí, e vários outros frutos de desobediência, tá? Teve um caso também na Bíblia que teve uma época de seca, né? E Moisés foi obrigado a subir para o Egito. E aí, por medo de ser morto, né? Ele combinou com Sara para que eles não falassem que eles eram marido e mulher, que eles falassem que eles eram irmãos. Porque, de fato, né, tem alguns teólogos que dizem que eles eram meio-irmãos e tudo mais, outros teólogos defendem que Sara foi adotada e tal, isso e aquilo, mas muitos defendem que eles realmente eram meio-irmãos, né? E ela diz que Sara era uma mulher muito bonita, de uma formosura, assim, que todos que olhavam para ela queriam realmente tê-la pela formosura que ela tinha. E aí, quando eles chegaram lá, o rei quis tomar ela como mulher. E aí, Deus revelou, foi Deus que revelou alguma coisa assim, em sonho para esse faraó. E aí o faraó ficou muito enfurecido com ele, né? Tipo assim, por que você não me falou que ela era tua esposa, não sei o que e tal? Tipo assim, ele ia cometer um pecado, porque já sabiam da fama de Abraão, já sabia que Abraão era um homem protegido por Deus, que Abraão, né, já era um homem, então já conhecia a fama de Abraão. E aí expulsou Abraão de lá e tal, isso aquilo. Ou seja, mais uma vez, Abraão desobedeceu a Deus, né? Por medo e tal, isso aquilo. E aí... É que ele estava na janela, né? O Abraão, o faraó estava numa janela e viu os dois conversando, né? E aí viram que eles estavam conversando, mas eles estavam conversando de um modo que ele falou, né? Eu acho que eles não são, né? Eles não são irmãos, eles são marido e mulher, porque deve ter dado uns beijos, uns abraços, umas coisas que a gente imagina, né? Então foi aí que ele descobriu, né? Que ele não era, realmente ele não eram irmãos, né? Ele perguntou até, quem é ela? Para você, tipo assim, né? Depois, quem é ela? Aí ele ainda ficou, né? Com medo de falar quem era, né? Mas Deus já tinha autorizado, né, Abraão a falar quem ele era, que Deus ia dar vitória para ele, né? Para ele e para ela, né? Foi aí que ele pegou e falou: vai embora, vai, vocês vão embora. E aí ele expulsou de lá e tudo. Então, assim, quando Deus pediu Isaac, né, em sacrifício, foi justamente para isso, para provar a fé de Abraão.
né? Para provar realmente, porque ele era tão desobediente, que Deus precisou provar a fé dele, pedindo o filho dele em sacrifício. E aí foi aonde ele levou, mas a fé dele se mostrou tão grande que ele sabia que mesmo que Deus matasse o filho dele, ele saberia que Deus era tão grande o suficiente para ressuscitar o filho dele. E aí ele foi. Então, com esse ato de fé, Deus o honrou, abençoou ele e fez dele o pai de uma grande nação. Outra historinha aí, né? Quando Deus quis libertar o povo dele do Egito, ele não guiou, né? Ele não guiou um grupo, porque Deus poderia, ele próprio, né, pegar esse grupo, né, o povo dele, e já ir guiando esse povo dele. E fazer esse trajeto aí em pouquíssimos dias, né, em pouquíssimos anos, por exemplo. Mas levou-se 40 anos para que esse povo fizesse um trajeto de pouquíssimos, né, em pouco tempo. Deus mesmo poderia fazer, né? Mas ele levantou um líder para fazer isso. E quem foi esse líder? Moisés. Quando Deus chegou a Moisés e disse que ele que levaria o povo dele, primeiro ele tremeu na base. Primeiro porque ele disse, mas Senhor, eu não sou eloquente com as palavras, ou seja, eu sou gago, né? Muitos dizem que ele era gago, né? Mas uma das falas que eu ouvi é que ele não era eloquente com as palavras, né? E ele tremeu nas bases, medroso, sei lá, imagino eu assim, eu me imaginei no lugar de Moisés, tipo, Deus, Jesus, mas eu lembrei que eu te liguei, né, e falei, Danilo, Deus falou comigo no banho, que eu tinha que fazer isso e aquilo. Ai, meu Deus, Danilo, eu tô com medo. Ai, eu preciso falar com a Dani, não sei o quê. E você falou, não, você não vai falar com a Dani, porque Deus não falou isso com a Dani, Deus falou isso com você, e é você que tem que fazer. E eu fiquei com uma raiva de Na verdade, a você. ajuda dela, né? Ai, para ela fazer comigo, para não sei o quê, blá, blá, blá. Tipo assim, você queria arregar, né? Você Eu queria queria uma arregar, pessoa para te claro. ajudar, para não sei o quê, né? Não, mas tipo assim, Deus não falou para Dani, Deus falou contigo, é para você fazer. E Não, aí eu disse, você queria terceirizar, né? Você queria fazer igual Moisés, né? Ai, eu não posso. e eu Não, mas tipo, peraí, mas se Deus meu falou com Deus. você, por que você quer passar para Dani? A Dani já tem, tipo assim, a missão dela, agora é tua, bebê. Eu É falei, ai, meu, contigo. mas a Dani é mais experiente do que eu, a Dani já deu vários treinamentos, assim, eu preciso falar com ela para ela me ajudar em alguma coisa. Ela precisa me ajudar. E eu Ela precisa me assim, ajudar, eu preciso falar para ela que Deus falou comigo, então eu vou falar para ela fazer por mim. e eu precisava de uma ajuda, porque eu estava morrendo de medo de começar esse projeto e tal, isso, aquilo. Eu falei, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Senhor? Queria terceirizar, né, dona Fernanda? Queria. Com certeza. Queria passar o cajado dela para outro. E meu Deus do céu, Senhor, me Deus ajuda. autorizou, Deus mandou ela fazer isso, viu, Danilo? É. E o meu Deus me ajuda e tal. Então eu me senti, quando eu li essa parte aqui, eu me senti como Moisés, tipo assim, meu Deus e tal. E aí Moisés permitiu, né? E aí ele pelo menos pediu para Deus, né? Senhor, então deixa que eu leve meu irmão, né? Porque ele é melhor com as palavras do que eu. E Deus permitiu. Então era isso que eu queria fazer. Dani, me ajuda, você é melhor nas palavras do que eu, você fala melhor do que eu, então me ajuda, pelo amor de Deus. Aí você trouxe seu irmão. Para me dar uma força, né? Para me dar uma ajuda. E o teu primo ainda, trouxe até o seu primo. Aí, ó, chamei até o meu Maquito, o meu Mal, para me ajudar. Tô aqui só na torcida, viu, Fê? Né? Enfim. E aí, olha só, e Deus, eu até compartilhei lá no grupo da área e compartilhei para as minhas líderes, depois eu compartilho com você, Marcos. Tem um pastor que eu gosto muito que chama... Ai, Danilo, tenta me lembrar o nome dele. Subirá, Luciano Subirá. Eu gosto muito das pregações dele. E esses dias atrás aí, Deus me... Sei lá, eu vou para academia, às vezes quando eu vou na esteira, e eu gosto de ficar ouvindo pregação. E aí eu assisti uma pregação dele que fala a importância do devocional, né, diário. E aí ele foi trazendo ali algumas palavras, e uma das palavras que ele disse foi da questão das primícias de Deus, né? E o porquê da importância de se fazer o devocional no primeiro horário. E aí foi onde me deu a ideia de fazer às 5h20 da manhã. Que inclusive meu marido está atrasado, peraí que eu vou ver se ele vai de carro ou se ele vai precisar que eu leve ele, porque até agora ele não bateu aqui.
Eu acho que ele nem deve ter acordado. Peraí, rapidinho, gente, bem rapidinho. Danilo, continua, vai, por favor. Pausa pro banheiro. Não, mas olha só, eu vou bem continuar mesmo. Quando ela começou ali a falar de Moisés, né? É engraçado, né? Porque todo líder ele realmente ele é escolhido, né? Todo líder ele tem um começo, assim como Moisés, né? Moisés ele foi escolhido. Moisés ele teve uma história, né? Ele começou ali, né? Assim como José também, né? José teve uma história. Ele foi rejeitado ali pelos irmãos, ele foi vendido como escravo e tudo mais. Ou seja, ele precisou passar por aquilo, né? Ele precisou ser vendido pelos irmãos como escravo e tudo mais. Tipo assim, ó, não foi coincidência, sabe? Moisés, ele não foi colocado ali vai, não sei, vou chamar como cestinho, não sei se tem nome aquilo ali, né? Ele não foi colocado ali no cestinho à toa, né? Abraão não passou tudo o que passou e tal, porque havia propósito. Então, assim, eu até conversei esses dias com a minha irmã, né? Eu falei, caracas, Fernanda, Deus, tipo assim, ó, hoje o trabalho que eu faço, né, com a Dani, né, o motivo pelo qual eu casei com ela, o motivo pelo qual hoje eu tenho 3 enteados adolescentes e tudo mais, todas as experiências que eu vivi na minha vida e tal. E hoje eu trabalho, a maioria, eu trabalho com mulheres e tudo mais. Falei, caramba, Fernanda, hoje parece que tudo faz sentido para mim, assim, né? Ou então, talvez, assim, vocês, né? Porque se o dia, Danilo, alguém falasse para você, olha, Danilo, você vai casar com a Dani, você vai ser assim, Nunca, você acreditaria? nunca, nunca, nunca. Mas se eu olhar lá para trás na minha história, se eu olhar para trás nos detalhes e tudo mais, faz todo sentido. Todo sentido, né? Faz todo sentido. Então, talvez se você olhar para a tua história hoje, né, e o trabalho que você desenvolve hoje, talvez se você parar para pensar, né, eu conheço aqui um pouco da história de algumas pessoas, né, por exemplo, a Fábio está aqui, né, se eu parar para pensar na história da Fábio, alguns detalhes assim, eu não conheço profundamente, mas eu conheço algumas coisas que a Fábio já passou na vida dela e tudo mais, e se eu parar para analisar, tanto também a história da minha irmã, né, e tudo mais, do Marcos também, ele é do meu primo, a Heloísa também que está aqui. Se eu parar para analisar, para mim, hoje faz muito sentido o porquê de algumas coisas, sabe? Tipo assim, ai, agora eu entendi. Até assim, ó, ai, agora eu entendi o porquê que eu nasci naquela família. O porquê que eu tenho aquele pai e aquela mãe. O porquê que eu tenho aquela irmã e aquele irmão, sabe? Para tudo há um propósito. É muita loucura isso. Deus é muito perfeito. Porque às vezes a gente passa anos sem entender. Meu Deus do céu, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Sabe? Muitos morrem sempre. Por que José sofreu? Meu Deus, os irmãos dele, que crueldade que fizeram com ele. Coitado de José, ele era tão bonzinho, sabe? Meu Deus, olha os irmãos dele, tudo mais. Ele ainda foi lá e amou os irmãos. Nossa, Moisés, coitado de Moisés. É isso aí, a Fábio acabou de dizer, somos um plano perfeito de Deus, somos mesmo, né? Porque assim, ó... eu vou precisar sair, tá? Porque agora eu vou abrir uma sala aqui para o livro, tá bom? Sem problemas, eu vou passar o teu versículo então para a Fábio Dias ler. Tá. Eu vou conseguir estender um pouco... Beijo. Fica com Deus. Eu vou conseguir estender um pouquinho hoje, gente, porque o Fábio decidiu, né, ir de carro, porque ele acordou atrasado. Enfim. Vou até ver se eu combino com ele, porque eu sei que, gente, eu não vou conseguir fazer tudo em uma hora. Eu conheço a minha própria pessoa, entendeu? Então, vou ver se toda segunda, quarta e sexta ele vai de carro para me deixar com o horário um pouco mais livre, porque eu vou acabar me estendendo, então não vai ter jeito. Então, vamos lá. Ó. Eu estava falando do Luciano Subirá, né? Que ele fez ali um
explicou, né, falando sobre o devocional e tudo, e fez muito sentido para mim, né? Porque nesse devocional ele fala sobre as primícias, né, de você entregar o teu primeiro horário do teu dia a Deus, né? Então, a importância, não que tem que ser, mas a importância de você fazer o seu devocional lá nos primeiros horários do seu dia, por conta dessa questão das primícias, de você entregar, né, teu primeiro horário a Deus, né, até o teu dízimo, né, quando se fala em dízimo na Bíblia, se fala de você recolher da tua colheita, dos teus bens, sempre o melhor, da melhor colheita, dos melhores frutos, você retirar o melhor para entregar para Deus, né? Então, Foi o que aconteceu com Caim, que foi o que aconteceu com Caim e Abel, né? Isso. Abel fazia isso, né? Abel tirava sempre o melhor, a melhor oferta de Abel sempre era... Deus sempre se agradava da oferta de Abel, né? E Isso. Caim já era tipo assim, deixa eu dar ali minha oferta da ovelha que tinha patinha manca. Ou seja, Deus conhece o nosso coração, né? Então, tipo assim, tem muitas pessoas que elas querem se enganar, que elas querem mentir para os outros. Mas, na verdade, ela não está mentindo para o outro, ela está mentindo para si mesma. Porque Deus conhece o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Antes mesmo da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então, não adianta querer mentir para Deus, porque Deus conhece tudo, entende? Então, assim, ó, você pode mentir para qualquer pessoa, menos para Deus, sabe? E uma das coisas que aqui eu sempre falo, o João já está numa idade que ele quer começar a sair sozinho, né? Ele já está numa idade que ele quer começar a ir para shoppings e tudo mais. Então, uma das coisas que eu sempre alinho ele aqui, meu filho, os meus olhos não vão estar sobre você o tempo todo, mas saiba que os olhos de Deus estarão. Então, assim, ó, cuida com o teu comportamento, cuida com quem você anda, porque até você provar que focinho de porco não é tomada, você já sofreu as consequências. E tudo na vida depende da decisão que você toma. Então, assim, ó, se você andar com pessoas boas, você vai saber escolher caminhos bons. Se você andar com maus amigos, você tem uma grande tendência a ir para caminhos maus. Eu já fui adolescente, eu já tive a tua idade. E na tua idade, eu tinha coleguinhas de escola, em frente ao meu colégio tinha um supermercado. E a gente saía ali do supermercado, as minhas amigas, elas iam lá e roubavam bebida alcoólica do supermercado. Eu não roubava, mas eu estava junto. E se o segurança do supermercado pegasse, eu estava junto. Como é que eu ia provar que eu não tinha pego, que foi elas? Eu não tinha como provar. Então, se elas entrassem no cacete, eu entrava junto. Porque eu não tinha como provar que eu não tinha roubado. Porque eu estava junto. Então, fica esperto, meu filho. Se você vê algum coleguinha teu fazendo coisa errada, cai fora. Cai fora. Se vier alguém na porta do teu colégio entregar alguma coisa na tua mão, não pegue. Não pegue. Sabe? Então, eu estou sempre alertando ele, assim, para as coisas, sabe? Seja esperto, porque, assim, o João, ele é muito esperto, mas toda mãe acha que o filho é bobo, né? Toda mãe acha que o filho é ingênuo e tudo mais. Então, eu sempre alerto ele. E, de vez em quando, a gente assiste esses videozinhos, né, na internet, por exemplo, das crianças que estão conversando com um pedófilo, né? Até pegadinha que o povo mesmo faz, né? Na internet e tal, isso, aquilo. E a criança, o adolescente, ele vai lá e ele marca um encontro com o cara. Porque já assisti vídeos assim. Ele vai lá e marca um encontro com o cara. E põe para o pai ver, né? Tipo assim, é uma pegadinha que eles fazem para alertar os pais, né? E eu assisti esses dias atrás aí um vídeo desse, tal, isso, aquilo, e eu chamei ele. Eu falei, olha só o perigo que essa criança está correndo, que esse adolescente está correndo. Ele se acha tão inteligente, ele se acha que, né, que ele não vai sofrer, que ele não vai, que ele é capaz de discernir o que é certo e errado. E olha aqui, se fosse verdadeiramente um pedófilo, se fosse verdadeiramente, né, alguém que fosse fazer algum mal para a vida dele, olha aqui, ele já teria caído. Então, tudo isso eu mostro para o João, sabe? Para ele ver que, assim, filho, você não tem maturidade ainda.
Filho, escuta o que a tua mãe e teu pai tá falando. Sabe? Então, eu tô sempre, o tempo todo, alertando ele, o tempo todo. Filho, calma, você vai crescer, você só tem 14 anos. Não é porque teus amigos estão fazendo, que os pais dos seus amigos permitem que eles façam, que você tem que fazer. Você, para mim, é o meu bem mais precioso. Eu amo você, meu filho. Então, eu não vou deixar você se perder, como esses pais aí deixam os filhos dele na rua até tarde da noite, fazendo o que querem fazer. Não. Porque eu faço isso com você porque eu te amo. Se eu perder você, eu estou perdendo o meu bem mais precioso. Eu não saberia viver a minha vida sem você. Então, por isso que eu preservo a tua vida. Por isso que eu me preocupo com você. E ele entende super bem. Então, eu falo para ele assim, sabe? Quando eu alerto ele de algumas coisas, ou quando eu não deixo ele ir para determinados lugares, então ele olha, ele sabe que eu estou protegendo ele, que eu não deixo ele ir por amor. E ele fala, tá bom, mãe, então tá, eu não vou. Quando ele me pediu ir para a festa lá, né, que ele queria ir, que era uma festa de carnaval, eu falei para ele, filho, você não vai. Primeiro porque é uma festa pagã, carnaval não é uma festa de Deus, Deus não se alegra com esse tipo de festa. A gente está estudando muito bem agora a palavra de Deus, a gente está estudando a Bíblia, Provérbios. O que o Provérbios fala? Que a gente tem que ser, a gente tem que ser sábio, né? Provérbios não fala que a gente tem que ser sábio, que quem anda nos caminhos perversos, quem anda nos caminhos, quem é tolo, né? Não vai colher as suas, não vai colher as coisas ruins, e quem anda no caminho do bem vai colher coisas boas. O que vai te edificar indo para essa festa? Aí expliquei para ele, tudo bem, lá não vai servir bebida alcoólica, mas hoje em dia existem drogas do tamanho de um anticoncepcional, que é o anticoncepcional que a mãe toma. Que se algum menino esconder, uma menina esconder aqui, ó, no cabelo dela, grudar aqui, ó, no cabelo dela, ela vai passar pela segurança, que a segurança nem vai ver. E se eles pegarem aquela droguinha e colocar na tua água, você vai tomar, você não vai nem perceber. Você vai ficar loucão. Aí eu peguei e citei para ele, ó o caso do Robinho. Robinho aí tá envolvido com o negócio de estupro de mulher. Pode ser que ele nem tenha participado, mas ele estava junto com quem participou. Como é que ele prova que ele não estava junto? Ele não tem como provar, porque ele estava junto na roda dos escarnecedores. Ele estava andando com pessoas que praticam o mal. Então, ele não tem como provar que ele não fez aquilo, porque ele jura de pé juntos que ele não fez aquilo. Como que ele prova que ele realmente não fez? Não prova. Ele não prova. Então, se ele fez ou se ele não fez, ele não tem como provar. E assim, ó, o mundo, ele tá realmente bem moderno. Eu passei o feriado, né, de carnaval em Torres, né, com a Michele e o Felipe, né, só para contextualizar, Marcos, a Michele e o Felipe, eles são um casal de amigos nossos, né, então bastante gente aqui conhece, então eles têm um amigo, né, o Felipe, né? Ele tem um amigo que é um cara bem moderno, assim. Ele estudou com o Felipe, acho que no colégio, né? Então eles eram amigos de colégios aqui do Rio Grande do Sul, né? Acho que eles estudaram em Caxias, enfim. E é um cara, assim, bem modernão e tal, fortão, tal. E ele tem 4 filhas. 4 meninas ele tem, né? Ele é quase você, mas ele tem 4 filhas adolescentes, né? Igual o Marcos também, meu primo Marcos, ele tem 3 filhas, né? Uma de 15, 12, Não, 16. 16, 12 14. e uma bebê, né? E aí ele tava contando, né? Ele tava contando que parou ali para conversar ali, né? Ele tava na praia, né? Do litoral aqui do Rio Grande do Sul e tal, não sei o quê, e blá, 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 e papo vai, papo vem. E ele tava contando, não, porque eu sou pai de menina, que não sei o quê, mas eu sou parceiro e tal, eu levo elas para balada, e eu levo elas, e quando aí eu vou buscar da balada, que não sei o quê, aí às vezes, meu Deus, eu vou buscar elas lá, um cheiro de álcool no carro, e que não sei o quê, eu falo, vocês beberam, né? E elas, não, pai, imagina, como não? Olha o cheiro de álcool, não sei o quê, e blá, blá, blá. E aí o Felipe falou, e compra absorvente também? Compra, tem que comprar absorvente. Aí eu falei, mas eu também compro, porque lá em casa quem faz o mercado sou eu, que não sei o quê. Mas eu peço foto, né? Tem que mandar foto, que não sei o quê, blá, 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 não sei o quê, nananã. E ele falou assim, não, o pior não é só absorvente, o anticoncepcional também eu compro.
Aí eu gelei, né? E aí e a Michelle também, e o Felipe também, porque o Felipe e a Michelle, ele tem uma filhinha de bebê também, né? De 1 aninho e pouco. E aí eu fiquei sem reação, assim, eu me choquei. E a filha dele tava lá, filha de 15 anos, só uma delas, né? Tava lá. De 15 anos e eu não tem, nem tinha o que falar, né? Porque, assim, para mim, sexo seguro, né? Tá aqui o nome de sexo seguro para mim, né? Sexo seguro é casamento. Isso para mim é sexo seguro, né? Não existe sexo seguro com anticoncepcional. Não existe sexo seguro com camisinha. Sexo seguro é casamento. E, tipo, um pai que vai na farmácia e compra anticoncepcional para uma filha de 15 anos. Que mundo é esse? Com quantos, É com o, quantos é o homens? famoso é o famoso pai amigo, né? Ou mãe amiga. Exatamente. Não Com tem que quantos ser amigo homens? do filho, não tem que ser nada de amigo, tem que ser pai e mãe. Amigo é na escola. Exatamente. Com quantos homens essa menina vai transar na vida dela? Com, porque sexo, porque sexo é casamento. Com quantos homens essa mulher, essa menina Vai fazer vai se casar ao alianças. longo da vida dela? Com quantos homens ela vai ter uma aliança? Que líder ele está sendo para as filhas dele? Que líder ele está se tornando para as filhas dele? E ele não faz ideia, no mundo espiritual, o que isso pode trazer de prejuízo na vida das filhas dele. De Porque consequência. cada aliança, né? Porque cada união sexual que você faz com pessoas diferentes é uma aliança. É uma E isso aliança. a gente não faz ideia, tá? Porque eu não sou tão conhecedora do mundo espiritual assim. Porque a minha igreja, a Igreja Batista, ela não trata muito desses assuntos, né? Uhum. Mas tem pessoas especializadas, pastores que são especializados de tratar mais desses, né? Porque cada pastor ele se especializa em algo, né? E eu creio muito nisso, tá? Do mundo espiritual, né? Dessa questão aí de alianças, né? Que são feitas. E leis espirituais, né? Isso. Então, assim, ó, eu já ouvi dizer, eu já fui numa palestra onde fala que essas alianças, ela traz, ela carrega algo tão pesado espiritualmente, porque quando você se junta carnalmente com uma outra pessoa, você está se aliançando, né? É troca de energia, né? O corpo é energia. Espiritualmente, o que é ligado na terra está ligado no céu. Então, quando você Isso, se casa com uma pessoa, você se torna uma só carne com aquela pessoa, sabe? isso. E é por isso que o casamento ele é abençoado por Deus, né? E aí, por isso que vem a família e tudo mais, né? Então, quando Deus fez o homem, a mulher, né? E trouxe ali Adão e Eva e tudo mais, e constituiu ali a família, né? Existiu ali uma bênção de Deus para isso, né? Sim, sim. Então, o sexo, ele foi feito para o casamento. Isso é uma lei natural, assim, Sim, de Deus para o homem, né? Natural e espiritual, né? sim, sim. E E que aí, assim, Satanás, ele ó, veio, tipo assim, para destruir isso, né? Para desconcertar isso, né? Cacá. E essa aliança, por exemplo, assim, ó, todos os demônios que aquela pessoa carrega, ela vem com você. Ela vem junto. Sabe? Então, assim, né? É aquela troca de energia. Então, imagina, né, um adolescente que se relaciona com vários homens, com várias mulheres Ao longo da vida. ao longo da vida. Né? Até a semana passada a gente fez o estudo de Provérbios 5 aqui em casa e trata sobre isso, né? Provérbios 5 fala sobre isso. E, gente, isso é muito pesado, é muito pesado. E as pessoas muitas vezes não dão valor a isso, né? Não tem noção, né? No caso dos solteiros, a fornicação, e no caso dos casados, né? A questão da traição. O quanto isso, no mundo espiritual, pode trazer prejuízos para a vida de quem comete isso, sabe? Então, assim, é muito pesado. Enfim, né? Vamos dar continuidade, porque isso aí não é o tema agora. Né? Então, falamos de Moisés já, né? Encerramos aqui Moisés. E agora a gente vai entrar só na terceira historinha, no terceiro exemplo aqui, né? De quando Deus chegou, quando chegou na hora de entrar na Terra Prometida, não foi Moisés que entrou.
Deus levantou um outro homem, né? Para o povo seguir. E quem foi? Quem sabe? Eu esqueci o nome. Josué. Josué. Quem falou? Eu, a Elô. Elô, Josué, é o personagem bíblico que eu mais me identifico. Apesar de não conhecer muito bem, tão profundamente a história dele, tá? Mas eu me identifico com ele porque uma das características que ele tem é uma característica de ser um homem conquistador. E ele é uma referência como líder, né? Porque quando eu fui para Israel, ele foi citado, né? Vários líderes, né, na Bíblia foram citados e foram o pastor, né, que trouxe ali as informações sobre esses líderes, trouxe para cada um líder que ele falava, ele trouxe uma característica da liderança daquele determinado líder. E quando ele falou da história de Josué, eu me identifiquei, né, por ser um líder conquistador. E eu me sinto essa líder, né? Eu me sinto uma líder conquistadora, uma líder guerreira, uma líder, sabe, que vai atrás, que busca. Eu gosto de conquistar as coisas, né? Eu não gosto de ganhar nada de mão beijada, sabe? Eu gosto de ir atrás, de conquistar. E a frase, né, que eu mais amo, assim, que eu me identifico muito, que Deus falou para ele, seja forte e corajoso, né? Então, todos os dias quando eu acordo, eu olho para o espelho e eu falo para mim mesma, bom dia, Fernanda, seja forte e corajosa no dia de hoje. Né? Lembra, Regiane, desse texto que eu li para você sábado? Sim. Esse texto eu li para a Regiane sábado. Então, é uma das coisas que eu mais peço para Deus, né? Porque eu sou uma pessoa tímida, eu me considero uma pessoa medrosa, né? E muitas vezes eu me vi incapaz de fazer muitas coisas na vida. Então, quando eu escutei a história dele, isso ficou gravado na minha mente, né? Então, todos os dias eu falo, Senhor, me faça forte e corajosa, me dê força, me dê coragem, né? Me dê ânimo, coragem. Eu preciso ser uma mulher corajosa, Senhor. Se eu quero conquistar tudo que eu quero conquistar, eu preciso de coragem, né? E tal, isso e aquilo. E a história de Josué não era um homem forte, um homem que entre as tribos, né, entre todos que poderia entrar na Terra Prometida, não seria um homem que Deus escolheria se fosse olhar pelo seu porte físico para entrar, né, na Terra Prometida, né, para entrar ali em Jerusalém. E aí, mas Deus conhecia o coração dele. Deus conhecia quem era Josué, a fé que Josué tinha. E até tem aquela, para quem são os crentes antigos, né, tem até aquela musiquinha que fala, peraí, eu vou lembrar. Aí eu vou lembrar daqui a pouco. Marcos, me ajuda. Vem lutar. Jericó, Jericó, vem lutar com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Né? Porque dizem que as muralhas de Jericó elas eram umas muralhas muito grossas, muito largas, elas eram muito fortalecidas, que os carros, né, não é carros, como é o nome daquilo, gente? Carroças? As carroças passavam por cima, né, delas, de tão largas, de tão fortalecidas, de tão grandes que elas eram, que faziam as muralhas, né, que faziam ali o redor, né, das muralhas. E aí Deus deu a ordem para ele, para que ele marchasse, né, por 6 dias, com as trombetas, em volta das muralhas. Ai, minha boca está secando. E que no 7º dia ele desse 7 voltas, e na última volta que as trombetas tocassem de forma muito, muito estridente, e as muralhas iriam cair, né? Iriam ruir. E foi o que aconteceu. Então, assim, ele foi muito direcionado por Deus. Toda a ordem que ele dava, toda a ordem que Deus dava para ele, ele cumpria fielmente as ordens de Deus.
E ele dava o comando para o povo. E Deus falava, aí, assim que as muralhas se ruírem, primeiro vai entrar a tribo de não sei quem, depois vai entrar a tribo de não sei quem, e depois isso. Então, ele ia comandando o povo. Tudo que Deus mandava ele fazer, mandava ele fazer, ele ia fazendo nas ordens certinhas que Deus mandava, sabe? E ele foi um grande líder, né? Ele teve uma liderança extraordinária. Inclusive, eu quero até ler mais sobre a história dele, né? Estudar mais a fundo a história dele, porque ele realmente foi um dos maiores líderes, um dos maiores generais militares que já existiu, né? Um servo, um líder exemplar, Josué foi. Então, eu quero estudar mais a fundo a história dele e tal, conhecer mais bem a fundo, né? Então, sempre que Deus desejou ou que ele deseja fazer algo grandioso, ele sempre chamou, ou ele sempre vai chamar, até hoje, um líder à frente, né? Ele sempre vai levantar alguém. Sempre que Deus quer fazer algo, né? Quer fazer algo grandioso, ele sempre chama, ele levanta uma pessoa. Então, ainda hoje, né? Ainda hoje, isso não é só antigamente, ainda hoje, quando ele quer fazer algo, ele levanta líderes para executar uma grande obra. Então, assim, ó, não é à toa que cada uma de nós estamos aqui. Não é à toa que esse ano, começo desse ano, eu recebi uma palavra, né? Eu tive uma palavra de uma pessoa que trouxe uma palavra e eu creio muito nisso, porque fez muito sentido. Essa pessoa, ela não me conhecia, ela não fazia ideia de quem eu era, e ela trouxe palavras para minha vida de coisas que eu estava passando na minha vida, e ela revelou coisas que eu passei na minha vida que não tinha como ela saber, né? E ela me disse o porquê que eu estava passando por tudo aquilo. Que eu estava com comportamentos que não estavam agradando a Deus, que eu estava afastada de Deus, e que eu precisava voltar a buscar a Deus, e que eu já tinha recebido lá atrás de outros pastores, de palavras de outros pastores, né? E de uma missionária lá atrás, na casa da Lília, uma vez, que eu teria um grande ministério, que Deus queria me usar num grande ministério com mulheres, que ela não fazia ideia, que ela também não me conhecia, porque a Lilian fez uma ação de graça dentro da casa dela, por ela ter trocado de apartamento, e ela convidou uma pastora para ir lá na casa dela. Eu estava para comprar esse apartamento aqui. E aí essa pastora não deu certo de ir, que era a pastora da igreja, da mocinha que limpava a casa dela. E aí, quando eu estava para comprar aqui o apartamento, eu nem estava muito afim de ir nesse dia aí, lá na casa dela, tudo, mas aí a Vera passou em casa, vamos, que eu tô já na sua porta, vamos. Eu já tinha roubado o meu carro, né? Nesse dia. E aí eu tava para comprar esse apartamento, tudo, e eu tava agoniada. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou sair de uma casa paga para entrar num apartamento, financiamento de 30 anos. Sabe que você tá naquela agonia e tal, entro, não entro, compro, não compro, né? E aí fui obrigada a ir pro culto, né? A Vera passou em casa e tudo me levou. Quando chegou lá, a mulher começou o culto e tal, e ela falou que na hora que eu entrei, Deus já deu uma palavra para ela sobre a minha vida. E aí, na hora que eu entrei e tal, ela começou o culto e tal, começou a ler a Bíblia, cantou um louvor, e do nada ela virou para mim e falou, qual é o seu nome? E eu falei para ela, Fernanda. Ela falou, Fernanda, Deus manda te dizer, coloca teu coração em paz. Eu não sei onde você mora, se a sua casa é alugada ou se é tua própria, mas Deus manda te dizer para você colocar o teu coração em paz, que Ele está trocando o teu endereço. Aquela mulher, ela não conhecia ninguém ali, nem a Lilian ela conhecia. Porque a pastora que ia fazer o culto lá na casa da Lilian, ela passou mal e não pôde ir. E aí a pastora que passou mal falou para a menina, eu posso te indicar uma pastora da igreja de uma conhecida minha, uma missionária da igreja de uma amiga minha, e vocês podem ver com ela se ela pode ir, só para vocês não cancelarem. Então tá, passa o contato. E a Lilian entrou em contato com ela falou que podia ir, passou o endereço, tudo, a mulher foi. Nem a Lilian ela conhecia. E ela trouxe essa palavra sobre a minha vida, que era para eu colocar o meu coração em paz, porque Deus já estava trocando o meu endereço. E foi quando tudo deu certo para eu comprar aqui o meu apartamento. E tudo deu certo. Eu mudei para o meu apartamento em fevereiro. Em março veio a pandemia. O Fábio ficou 20 dias em casa sem poder trabalhar. E a Rádio Peão dizendo,
Os funcionários mais velhos vão ser mandados embora. Os funcionários mais velhos vão ser mandados embora. E ele naquela agonia toda. Meu Deus, eu vou ser mandado embora. Como é que a gente vai pagar esse apartamento? E eu vendendo cosmético, ou seja, algo que é supérfluo. E eu pensando, meu Deus, com todo mundo morrendo, como é que eu vou ficar mandando mensagem para as minhas clientes, oferecendo, mandando catálogo, né, vendendo batom para as minhas clientes com todo mundo morrendo? Como que a gente vai pagar isso daqui? E aí um dia Deus falou bem forte ao meu coração. E ele me fez lembrar da palavra dessa mulher. Eu te prometi, eu te falei que eu trocaria o teu endereço. Coloca o teu coração em paz. E aí eu vi um dia o Fábio aqui em casa, agoniado, andando para lá e para cá. O Fábio, quando ele está nervoso, ele se fecha, ele se cala, né? E ele fica assim, sem falar com ninguém e tal, isso e aquilo. E eu vi que ele estava nervoso, eu chamei ele para o quarto, eu falei, vamos orar. Vamos orar, porque assim, ó, deu tudo certo até agora. Deus só nos abençoou. E meus cartões de crédito chegando das mercadorias que eu comprei e que me foram levadas. 60 mil reais de mercadoria me foi levada embora, junto com o meu carro. E o meu cartão de crédito chegando, e eu pagando as faturas, e eu pagando já o apartamento aqui, e a casa lá desalugada, que eu não tinha ainda alugado a casa. Enfim, gente, janeiro, você paga tudo, IPVA, tudo vence. Escola, eu tirei o João da escola antiga, botei na escola nova, uniforme novo, material novo. Como nós pagamos tudo isso, eu não sei dizer para vocês. Deus me sustentou. Eu não devi nada para ninguém. Eu não peguei dinheiro emprestado com ninguém. E eu não tinha dinheiro guardado. Todo o dinheiro que a gente tinha, a gente investiu aqui. Todo fundo do Fábio a gente pegou para poder investir aqui, para pegar, né, pagar menos parcela. O carro que eu recebi do seguro, eu investi aqui. Quem explica isso? Alguém explica isso? Ninguém explica isso. Sabe? Enfim. Então, eu vejo que muitas pessoas que compreendem mal a verdadeira natureza da liderança. Por quê? Muitos acham que para seguir a Deus ou para ter uma liderança à luz da Bíblia, né, principalmente quem é cristão, ele acha que ele deve ser tímido, deve ser quieto, fechado, que não deve se expor, que não pode ser polêmico, que não pode falar de assuntos polêmicos, né? Cristão tem que ser assim, ó, né? Né? Enfim, o problema é que por muito tempo eu vi muitos cristãos sendo assim, e eu também. Por muito tempo eu fui assim. Por muito tempo eu tinha, inclusive, até vergonha de falar que eu era cristã. Só para não polemizar, sabe? Nossa, você é crente? Sabe? Peraí. Porém, submissão e fidelidade, a gente não pode confundir com fraqueza, tá? Como ser humano e como cristã, eu devo sim reconhecer as minhas fraquezas, né? Por exemplo, a minha timidez. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu tinha medo de me expor, de falar em público. Eu lembro que logo que eu me converti, que eu entrei lá na igreja do Lausanne, a Gislene, Gislene, me chamou para fazer parte, para ficar na portaria ali, né, e cumprimentar o povo que chegava. Aí eu falei, beleza, isso eu faço. Aí, mas fazia parte desse ministério também ir dar recados lá na frente, ler os recados, né, da semana. Quando ela falou que eu tinha que fazer isso, eu falei, isso eu não faço, não. Não, isso não. Era só ler, gente, era só ler. E lá na frente, ler os recados da semana. Ó, na segunda-feira vai ter culto de não sei do quê. Na terça-feira tem não sei o quê. Na quarta... Eu falei, não, isso eu não faço, não. Não, se for para eu fazer parte desse ministério, para fazer isso, eu não faço, não.
E não fiz. Quando o pastor estava lá na frente, quando ele ficava olhando para os membros para pedir para orar, eu era a primeira a me esconder debaixo do banco. E é que a nossa igreja era assim, ó, pequenininha. Eu me escondia debaixo do banco, gente, porque Deus que me livre, orar na frente de todo mundo? Nunca na vida, jamais, nunca. Quando eu entrei em Mary Kay, eu ia para as reuniões de unidade, eu era a última, sentar lá na última cadeira, e aí a minha diretora dando aula, quando ela ia perguntar de produto, eu sempre estudei muito sobre os produtos, então eu entendia muito sobre o produto desde o começo, mas eu sentava ali a última, e quando eu via que ela ia fazer alguma pergunta de produto, eu já fazia assim, ó, na cadeira, para ela não me ver, pelo amor de Deus, para ela não pedir para eu falar nada, porque eu morria de vergonha de falar em público, e público era assim, 2, 3 pessoas que estavam na reunião de unidade, eu não conseguia falar, não conseguia. Mas, né, como cristã e como tendo Cristo, né, o Espírito Santo dentro de mim, é aí que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. É aí que a gente precisa deixar com que Deus trabalhe sobre as nossas vidas e que Ele nos transforme, e que Ele nos lapide, e que a cada dia Ele vai trabalhando, né, Ele vai nos transformando, Ele vai, né, fazendo de nós um novo ser humano. Ele vai nos capacitando a cada dia, assim como ele fez com Abraão, assim como ele fez com Moisés, assim como ele fez com Josué. Porque nenhum deles, se a gente for olhar nua e cruamente a história deles, nenhum deles tinha capacidade de ser o que eles, né, o que eles são hoje. O pai da fé, Abraão, o pai da fé. Moisés, né, conduziu o povo dele do Egito, ele foi lá e ele enfrentou Faraó, né? Josué, um grande líder, um cara que era ranzinho, né? E tal, isso, aquilo, ele foi lá e as muralhas de Jericó caíram, se ruíram. Ele foi considerado um dos maiores generais militares que já existiram, né? Um grande líder, tá? Em 2 Coríntios 12, 9, eu não sei quem ficou responsável por esse texto. Foi eu. Dá para lê-lo? Dá. Lê aí pra gente. Peraí, que já tá aqui preparado. Deixa eu só colocar aqui. Tá, você já tem que trabalhar, né? Não, mas eu tô no horário. Ah, tá. 2 Coríntios 12, 9, né? Eu só tenho 5 minutos, tá? E eu vou ter que sair. Beleza. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Isso aí. Então, isso não significa uma liderança frágil, mas que possamos refletir na força e na coragem que ele nos dá. Então, todo seguidor de Deus, né, de Jesus, deveria ser um líder de pessoas. Isso é muito mais do que ser apenas chefe ou ter uma posição de liderança. Isso não é se impor ou estar no controle. Isso significa servir ao outro. Tá? Fê, eu vou colocar um ponto importante. Todos nós temos um ponto de fraqueza, seja ele qual for, né? Então, quando diz ali fraqueza, aquele ponto de fraqueza que a gente usa como desculpa por não fazer, por ter aquele ponto fraco, é onde Deus atua. Os nossos pontos fortes já são fortes. Nós vamos aperfeiçoá-los ao longo do período, executando, mas o ponto de fraqueza, que normalmente é a nossa desculpa, é onde a gente deixa na mão de Deus que ele atua ali. É isso aí. É isso mesmo. E normalmente o nosso ponto fraco o nosso ponto fraco, aquilo que a gente menos gosta de fazer, aquilo que a gente tem mais dificuldade em fazer, depois que a gente começa a trabalhar aquilo, depois que a gente começa a desenvolver aquele ponto fraco, é aquilo que vai nos levar ao sucesso. Ou seja, quando eu sou um adolescente, quando eu estou na escola e eu odeio matemática, eu odeio física,
Se eu começar a me dedicar a estudar, se eu começar a me dedicar àquela matéria, é aquela matéria que vai me fazer passar de ano. É bem isso. Se eu sou uma pessoa no trabalho que eu sou desorganizado, que eu me enrolo e tal, se eu começar a trabalhar essa habilidade, é isso que vai me fazer ter sucesso no meu trabalho. Ai, se eu sou uma pessoa mega organizada e tudo mais, não sei o quê, mas o meu problema é na comunicação, se eu sou tímido e tal, se eu começar a trabalhar esse ponto, começar a me comunicar, começar a fazer algum treinamento sobre isso e começar a falar, começar a me comunicar, é isso que vai me levar ao sucesso. Então, normalmente, o seu ponto de maior fraqueza é aquilo que é o que vai te fazer e caminhar ao sucesso. É a única coisa que falta para você explodir, é isso. É isso mesmo. Você deixar Deus trabalhar nisso, pronto, você vai evoluir. Beleza, Elô? Pode trabalhar tranquilo, tá? Eu já vou encerrar. Gente, eu vou me despedir aqui de vocês, porque eu preciso levar a molecada aqui para a escola. Tá, só tem mais uma gente. frasezinha que eu vou terminar aqui e a gente já vai finalizar, tá? Ok. Bom, o versículo que a gente ia ler agora era Mateus 20, de 25 a 28. Quem que tinha ficado com esse? Você pode ler para a gente? Só está fechado o teu áudio. Isso. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante é de 20 a 25. De 25 a 28. Tá. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É isso aí. Então, ainda que haja um dom de liderança, de acordo com Romanos 12, 8, eu não sei quem ficou responsável por Romanos 12, 8, você não precisa tê-lo para exercer a sua influência à semelhança de Cristo. Quem ficou com Romanos 12, 8? Era a Miriam, não era? Para Miriam? Espera aí, deixa eu procurar aqui rapidinho. E a gente Pode já ser? finaliza. Oi? Rejane, tu tinha pedido para eu ler. Ah, sim. Lê, Regiane, para nós, por favor. Romanos 12, 8, né? Isso. Se é de aconselhar, aconselhe. Se é de distribuir donativos, faça-o com simplicidade. Se é de presidir a comunidade, faça-o com zelo. Se é de exercer misericórdia, faça-o com alegria. É isso aí. Então, assim, ó, existem dons que são dados por Deus, né? Então, o dom da liderança é um dos dons que Deus nos dá. Porém, hoje em dia, é raro, tá? Você encontrar pessoas que têm o dom da liderança. Então, a liderança é algo que pode ser aperfeiçoado em nós. E aí a gente vai depois, na quarta-feira, a gente termina, porque eu tenho mais 3 páginas para terminar com vocês, porque eu achei que a introdução poderia, né, terminar hoje, mas eu não consegui. Então, na quarta-feira nós terminaremos, tá? Então, a gente vai entrar na parte de liderança e influência, nada mais e nada menos. Então, a gente vai destrinchar um pouco mais essa questão da liderança. E hoje eu passo lá nos grupos para vocês os videozinhos, né, que contam um pouquinho da história, quem foi Abraão, quem foi Moisés, e passo o texto onde fala quem foi Josué, tá bom? E aí fica como estudo para vocês fazerem entre hoje e amanhã. Amanhã a gente não tem encontro, mas na quarta-feira a gente se encontra às 5h20 da manhã, tá? E convidem as coleguinhas, as amiguinhas de vocês, né, as outras líderes, para estar aqui, tá bom? Eu vou renderizar e subir para o YouTube para quem não pôde estar aqui, tá? Beijo, gente. Bom dia. Valeu, bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigada, Fê. Bom dia para todos. Bom dia.